Olá, olá! Vamos começar então essa aula sobre o recurso RED que eu quero apresentar para vocês, que é um recurso que a gente vai trabalhar sobre grandes desregulações emocionais, né? Quando a criança tem aí emoções que saem do controle. Então, esse é o recurso para vocês, espero que vocês usem bastante. Eu esqueci de trazer, eu comprei os bonequinhos, comprei bichinho de pelúcia, porque realmente foi como eu mostrei e falei no estudo de caso para vocês, é um filme que a gente pode trabalhar muito sobre desregulação emocional, mesmo que aquelas que não são grandes ou intensas ou frequentes ou crônicas, mas é um tema muito legal para a gente trabalhar sobre estratégias de regulação, sobre o impacto disso, então é realmente muito gostoso. Então, nesse recurso aqui prontinho para vocês usarem é quando emoções saem do controle. Então, aqui todos nós temos emoções, né? Então, eu expliquei para vocês muito sobre o meu estudo de caso e agora esse recurso vocês podem usar com os casos de vocês, utilizando isso com os pacientes, trabalhando a questão de quando as nossas emoções saem do controle. Então, todos nós temos emoções, mas às vezes elas vêm com muita intensidade. Quando isso acontece, a gente pode sentir que vamos explodir, que ninguém nos entende, que está fora do nosso controle ou que não existe solução para os nossos problemas. É ou não é assim que as nossas crianças sentem? E às vezes até mesmo a gente, quando a gente tem aí uma emoção muito intensa. E aqui você já se sentiu assim? O que você já teve vontade de fazer? Então a gente vai trabalhar isso com a criança. E aqui a gente vai trabalhar o meu jeito de ser. Que eu não sou apenas a raiva, eu não sou apenas as emoções. Como que eu sou? O que que eu sou além disso, dessas explosões ou desse momento? Então a gente vai trabalhando aqui os aspectos de aceitação que há muito mais além do que o descontrole emocional dessa criança. Eu sou assim, eu fico feliz quando? E triste, e com raiva, e medo. Eu me sinto amada quando? Para a gente perceber aqui se essa criança está percebendo cada um desses aspectos e se ela já consegue discriminar o que que gera essa emoção, o que que gera tamanho descontrole para ela. O que podemos fazer para controlar a forma que nos sentimos e não virar um panda gigante? Então, o que que a gente pode fazer para controlar essa expressão ou não termos essa explosão e não virar esse panda aí gigante? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é esse aspecto que a gente sempre fala com as crianças, que as emoções vão e vêm, elas são como ondas ou como nuvens, às vezes ondas mais fracas, ou se a gente estiver usando o aspecto de nuvem, às vezes a nuvem vem com raios, com trovões, com muito barulho, com tempestade, às vezes é uma nuvem fraquinha, que vem um chuvisquinho. Então, a gente vai trabalhar esses aspectos da intensidade, junto com a Meimei, e também para a criança identificar as próprias emoções, as próprias ansiedades e processos de desregulação, seja ansiedade, seja medo, né? Uma ansiedade que gera uma crise de pânico, um medo que gera, às vezes, um comportamento disruptivo, uma tristeza que gera um comportamento autolesivo ou colocar a sua própria vida em risco. Então, a gente vai trabalhar sobre esses aspectos. Quando nos criticam, podemos ter a impressão de que não somos bons o suficiente, que ninguém gosta de mim. Esse é um outro aspecto que a Meimei vivenciou. Tanto, gente, esse filme é tão rico, tão rico. Tem os aspectos da mãe, né? A mãe invalidando os processos emocionais, a mãe querendo colocar panos quentes sobre aquilo e não aceitando as suas próprias emoções, e o caminho no filme mostra, não é muito esse. Eu preciso entender e aceitar a emoção que eu estou sentindo, acolher e lidar com a situação, conseguir me acalmar, dar suporte para essa criança para que a gente consiga. Então, muitas vezes, muitas crises de disrupção, elas vêm, como no caso da Meimei, por vergonha ou por crítica, e aí a gente precisa também trabalhar isso com as crianças aqui. E aí, diante disso, a gente tem alguns lembretes para essa criança. Pessoas discordarem de mim não significa que a minha experiência ou a minha opinião são inválidas. Pessoas podem não gostar de mim. Isso não significa que eu não sou uma pessoa agradável. Então, muitas vezes, crianças que têm
essa disrupção emocional intensa, como é trabalhada no filme e também no estudo de caso que eu mostrei para vocês, tem muito desconforto, muita dor, intensamente essa rejeição social, essa inadequação social, e muitas vezes vem a disrupção pela raiva desses processos de se sentir amado ou não, de todas essas crenças disfuncionais dessa criança, essas rejeições na escola, em outros processos também. Então, esses também é alguns lembretes que a gente pode trabalhar com essa criança dentro desse recurso usando o filme. Então, eu posso pedir reafirmação e eu sou digna do tempo e da atenção das pessoas. Eu sou digna disso. Né? Mesmo diante disso, a criança que ela vem numa cronicidade de processos disruptivos, de grande desregulação emocional, porque ela não tem tolerância para a dor, ela sente tudo intensamente, então pensa ela sendo criticada na escola. Pensa alguém fazendo algum comentário na escola. Aquilo gera uma crise disruptiva. Então, essa é a ideia aqui. As coisas pequenas, entre aspas, do dia a dia, um problema com uma amiga que não queria fazer o grupo, a dupla comigo, isso gera uma disrupção, uma crise emocional muito grande. Porque a dor ela é intensa, a tolerância ao desconforto é intenso. Então, isso a gente precisa também trabalhar. E aqui a gente vai trabalhar que alguns pensamentos ajudam e outros pensamentos não. Eu decido quais pensamentos eu vou aceitar, quais eu não vou deixar passar aqui. Então, mais uma vez, a gente está aqui trabalhando com esse processo do filme ajudando na regulação emocional desses pacientes com uma desregulação emocional muito intensa e que sofrem, sentem muito intensamente. E aqui, diante de tamanha desregulação, de sentir tudo muito intensamente, a gente vai trabalhar estratégias para relaxar. E usando as estratégias de usar o sentido, usar a respiração, e ensinando aqui para a criança a ouvir uma música, e tudo isso usando os sentidos para facilitar uma estratégia que a gente pode utilizar, que é uma estratégia também da DBT, para trabalhar o relaxamento com essa criança. E aqui a gente vai identificar aquele fator, aquele estímulo que encadeia essa resposta, ou que inicia essa resposta de desregulação. Aqueles aspectos, aquelas situações que geraram uma crise intensa. Então, a gente vai identificar esses fatores aí, discriminar com essa criança. O que iniciou todo esse processo dessa crise intensa? E 3 coisas que eu posso fazer para me distrair, flexibilizando esse pensamento de outras estratégias, que a única que é esse sofrer intensamente, essa desregulação, essa crise, que em cada criança vai se expressar de uma forma, num autolesivo, num choro intenso, num isolamento, numa crise de raiva, numa birra, numa autoagressão, numa heteroagressão, enfim. A topografia, né, ela não importa tanto. E aqui a gente vai trabalhar com a criança, num desses últimos passos, que ela precisa e ela pode pedir ajuda. Ela precisa conseguir expressar. E uma paciente que eu trabalhei também com esse material, foi muito interessante que a gente criou um código, que quando ela entra nesse estado de rigidez, de já desregulação, porque uma situação na escola desencadeou uma crise que ela já não estava dando conta, e se ela não conseguisse ajuda naquele momento, sozinha ela já não dava conta, ela ia virar o panda vermelho e ter uma crise grave ali dentro. A gente conversou com ela e decidimos que a gente teria um código, que seria SOS Panda. E porque nesses momentos, muitas vezes, a criança, como ela está totalmente ativada emocionalmente e ativando aí áreas do cérebro muito mais, ativando muito mais áreas emocionais pouco racionais, então a gente não consegue ponderar tanto, a gente não consegue pensar tanto em estratégias cognitivas. A gente combinou com ela que a estratégia seria: pede para ligar para sua mãe, ou quando você estiver na presença dela, você só diz SOS vermelho. SOS vermelho. E um dia ela conseguiu, porque isso a gente estava trabalhando, ela precisava identificar
que ela teria uma crise importante ou que ela estava caminhando, porque a crise ela vem passo a passo. Então a gente trabalhou a discriminação dessas etapas, dessas zonas de regulação, dessas etapas até a desregulação intensa. Identificando isso, ela precisava pedir ajuda. E aí ela conseguiu pedir para a escola ligar para a mãe e ela só disse: SOS vermelho, SOS vermelho. E aí a mãe falou: filha, eu já entendi. A mamãe tá nesse momento, nesse lugar, eu vou demorar tanto tempo para chegar aí. E eu falo e me emociono, porque é isso. A gente precisa pensar em estratégias que vão ajudar a gente não chegar numa crise. E nesses momentos a intensidade é muito grande. Muitas vezes eu não consigo, no momento ali da situação real, ativar muitas estratégias cognitivas no momento. A criança ainda precisa de ajuda. Ou a gente vai entrar com a ajuda da escola para esses momentos, tem uma psicóloga ali, da professora sabendo as mesmas estratégias, ou no momento inicial a gente precisa da família. E só que a gente precisa desse momento, né? Esse pedir ajuda é difícil, por isso que a gente colocou aqui. Se você tem dificuldade em expressar o que precisa, você pode usar isso para se comunicar com um amigo ou alguém da família toda vez que precisar de apoio. Então, a ideia é que quando a criança estiver no momento de relaxamento, a gente faça esses combinados. Quando você precisa de ajuda, porque quando a criança está tranquila, tá aí sem a onda da emoção, ela consegue pensar, a gente consegue trabalhar, mas na hora da intensidade, muitas vezes ela não consegue acessar a estratégia. Mas se a gente tem esses cartões SOS, essas estratégias combinadas de fácil acesso, ela consegue sinalizar. Eu preciso de ajuda quando? Até isso aos poucos indo interiorizado. Eu preciso de ajuda quando? Eu vou pedir ajuda assim, SOS vermelho, porque ela não dava conta demais. Eu preciso de ajuda porque isso aconteceu. Não, mãe, SOS azul, SOS vermelho, ou qualquer código que faça sentido para aquela criança. Você pode me ajudar assim. Eu gostaria de ouvir isso, não só música, mas também fala, porque o comportamento, às vezes, da família que tenta ajudar invalida o que a criança está sentindo, essa emoção intensa, ou também gera mais desconforto. E a questão importante também, que a criança entenda que não tem nada de errado você ser sensível ou sentir emoções intensamente. O que a gente vai aprender é criar uma barreira de proteção, que é a pele, para que nada machuque, tanto como tenha machucado e gerado tantas crises e tanto impacto. Esse filme é extremamente excelente, eu espero muito que esse recurso ajude vocês a trabalhar com os pacientes de vocês que sentem tudo intensamente. E esse recurso é para crianças, que quando as emoções saem do controle. Pois me digam se ajudou, se vocês gostaram, e usem muito, selecione cenas do filme que vai muito ajudar vocês. Beijo, pessoal. Usem e me marquem, que eu quero ver.